Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem repassado para frente o canal, os vídeos, para que outras pessoas também possam ter acesso e tirar suas próprias conclusões. Quero te convidar ainda que não se inscreveu a se inscrever, ativar o sininho, receber notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Sei que hoje tem sido bem mais esporádico a edição de um vídeo, porém o intuito aqui não é parar. O que tem realmente faltado é a oportunidade para sentar e bater um papo com vocês. Eu estava conversando com um presbítero de uma igreja Assembleia de Deus. E aí, ele estava comentando um fato ocorrido na denominação da qual ele é membro, de que o pastor, o líder, estava envolvido numa relação extraconjugal, em adultério. Só que ele já vivia essa prática há um determinado tempo, de uns 2, 3 anos. E essa mulher com quem ele se relacionava, ela era muito liberal. E ele, percebendo isso, perguntou se ela consentia que ele se relacionasse com ela e com mais uma. Ela aceitou. E toda vez que ele se relacionava com ela, ele deixava R$500 para ela. E ela convidando uma outra pessoa, ele também daria R$500 para essa pessoa. De onde é que veio esse dinheiro? Não importa. O problema é, aquele que se dizia ser pastor, estava num relacionamento extraconjugal em adultério, e não somente um adultério como algo muito profano, pior ainda, uma relação extraconjugal 2 vezes. Então, assim, e ele comentando ali, falou que o diabo estava usando o pastor. Eu falei, como? Se ele é um homem iluminado, se ele tem uma mente iluminada por Deus, como que o inimigo pode entrar e fazer também dessa pessoa seu cavalo? Porque essa é a linguagem que se fala no meio da magia negra. E ele ficou pensando, eu falei, ele está arrumando desculpa para botar o corpo fora e acusar aquele a quem se é denominado inimigo de nossas almas. O diabo, ele exata a ele. O diabo, eu falei, é o diabo mesmo, ok? Aí eu falei, irmão, você é homem de Deus? Ele, sou. Até quando? Até que ponto você suporta? Você se diz ser homem de Deus, mas até que ponto você suporta as afrontas? Aí eu falei, se eu falar uma opção de coisa aqui a teu respeito, sendo verdade ou mentira, mas desde que lhe ofenda, até que ponto você vai ficar na inércia, estagnado aí, sem partir para cima de mim? Aí ele, depende, se tu me xingar minha mãe. Eu falei, então aí nessa hora o diabo entra no teu corpo, você sendo homem de Deus. Eu te digo uma coisa, onde Deus habita, o diabo não entra. Onde Deus habita, o diabo não tem vez. Falei dessa forma para ver se ele entendia. Eu sei que se você se deixar ser influenciado pelo Espírito de Deus, a sua carne ela não prevalecerá sobre o Espírito de Deus. Mas se você não se submete ao Espírito de Deus, você fica submetido aos desejos da sua própria carne. E assim você vai ver que o diabo a quem a Bíblia se refere nada mais é do que os homens que lidam diariamente com os seus conflitos e rejeitando constantemente a vontade de Deus. Mas não era disso que eu queria falar. Eu queria falar com vocês a respeito do que Cristo conquistou para nós, não do que ele foi como exemplo enquanto andou aqui nessa terra. Cristo, quando andou na terra, Deus, quando se fez carne e habitou entre os homens, ele demonstrou
a maneira da qual nós devemos viver. Só que ele demonstrou essa maneira pela qual deveria ser vivida para os judeus somente. Porque um dia Deus falou a Abraão para comprar um campo de Et, e aí nesse campo de Et, que seria a terra em que seria dos herdeiros, ali foi enterrada Sara, beleza. E aí mais para frente ele vai falando outras coisas, outros capítulos, e Davi fala: eu não oferecerei ao meu Deus nada que não me tenha custado, porque Davi vai até uma determinada localidade e compra ali também, lá em 1 Samuel, não, 1 Crônicas 21, 24. Você pode abrir. E Davi compra, não pelo preço que ela deveria custar, porque ele não. Ele fala assim: eu quero te comprar, mas não pelo preço que vocês estão oferecendo. Eu quero te comprar por um preço inferior, porque nada que vocês têm vai servir para mim oferecer ao meu Deus como holocausto. Porque eu não oferecerei ao meu Deus nada que não me tenha custado. Ok? Então, dessa mesma forma, o Criador fez. O Criador, ele se manifestou através do Nazareno, ele se manifestou como filho, para lhe dar a si mesmo algo que lhe tenha custado, e lhe custou a vida de seu filho. Então, tendo isso em mente, nós fomos comprados. Eu não sei quantos objetos você já comprou e que não serviu para nada durante o tempo em que você o teve. E comprou e pensando que ia usar e não usou e ficou lá. E aí quando você percebeu que ele estava lá, foi ligar e não ligava mais, por conta do tempo que ficou parado, ou que oxidou a placa, coisa do tipo, ou quebrou por causa de ressecamento, ou foi guardado em um local inapropriado, e aí danificou. Porém, de quem era aquele objeto que você comprou, porém nunca serviu para você? Era meu? Ou era seu? Assim são aqueles a quem Cristo comprou. Nem todos dos quais Cristo comprou serão revelados. Muitos dos quais Cristo comprou hoje se encontram envolvidos nos vícios, enlaçados dos pés ao último fio de cabelo, preso a vícios. E aí vem a religião prometendo uma falsa conversão. Na verdade, não uma falsa conversão, mas uma conversão que não é genuína. Porque aqueles que adentram pela porta da religião se converteram, sim, mas não se converteram a Cristo, se converteram a alguma coisa. Porque a religião diz que viver na carne é viver diante de vícios, dessas coisas aí, né? Então, na religião, a pessoa ela se converte a alguma coisa, ela não se converte genuinamente a Cristo. Na religião, a pessoa se converte a doutrinas de homem, a lideranças de homem. E aí a pessoa entra para a religião, ela deixa de beber, de fumar, até mesmo de roubar. Ótimo, maravilhoso isso. Quanto a isso, palmas. Porém, quanto ao evangelho de verdade, tem nada de verdade. Porque essa conversão não é a conversão da qual o evangelho só traz, ele não só traz isso, ele traz a libertação também. A verdadeira conversão, ela nos liberta. E nos liberta do quê? Também da influência do domínio do homem. Lá em João 10, versículo 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. Né? Então, quando Jesus é ouvido pelas suas ovelhas, elas o reconhecem e o seguem. E quando elas o seguem,
nesse exato momento elas recebem a vida eterna e elas nunca jamais perecerão. O que ele quis dizer? Que a partir do momento em que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, a partir daquele momento a vida eterna foi despertada na vida delas. Elas já são eternas na essência espiritual, mesmo que elas não tenham ainda o entendimento na mente. Então, Cristo, quando é ouvido pelos seus, ele traz o entendimento e as suas mentes são despertadas para que elas possam compreender que elas já são salvas eternamente e isso jamais lhes será tirado. E quantas pessoas adentram pelas portas da religião e chegando lá o pastor lhes aponta o dedo dizendo: você que está em pecado, como se ele não tivesse. E como se o pecado também não tivesse sido removido. Porque é o que eu disse para esse presbítero. A pior, não querendo ofender os irmãos, tá? Mas o pior tipo de pessoas com o qual eu me relacionei, infelizmente, foi dos quais eu fazia parte. Porque os crentes, para eles se relacionar, só pode ser com outro crente e ainda assim sendo da denominação dele. Porque muitos deles são preconceituosos, rancorosos, porque eles se acham melhores de que todos. E quando eu fazia parte do meio, eu era semelhante a eles. Eu procurava me envolver mais com quem era semelhante, com quem mais era parecido comigo, da mesma denominação, porque se for de outra não dá certo, porque cada um vai acreditar de uma forma diferente. Então eu tinha preconceito e aí a gente apontava o dedo se achando melhor do que aquela pessoa da quem a gente apontava o dedo. Tipo, quando nós passávamos a caminho da igreja e tinha um bar e pessoas ali bebendo, fumando, a gente falava, se Jesus não alcançar essa pessoa, ela vai para o inferno. Como se nós fôssemos juiz e tivesse a autoridade para determinar para onde aquela pessoa deveria ir. Como se também nós não fôssemos para o inferno, porque a palavra inferno, para você que está com medo, nada mais é do que sepultura. Nada mais é do que sepultura. Aí eu conversando com um amigo ontem, em poucas palavras, ele disse assim, é uma pena quando vai ser uma grande decepção para você. Ele falou para mim, vai ser uma grande decepção para você quando Cristo voltar e você saber que você estava do lado certo e agora você está do lado errado. Eu digo para você, Cristo já voltou e habita em mim. A igreja fantasiou uma vinda física e essa vinda física não acontecerá. Mas vamos ver aqui no texto a respeito do que ele fez por nós. Lá em Hebreus 1 diz assim, antigamente, Hebreus 1 diz assim, eu não separei, eu só tenho 10 minutos para terminar aqui. Hebreus, eu estou em Timóteo, assim eu não acho. Diz assim Paulo, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu sustento, do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de ter feito
a pureza, a limpeza do pecado, né? Depois de ter feito a purificação do pecado. Bom, quem é que diz que o pecado continua até os dias de hoje? A religião, que se opõe a Deus. Mas vamos ver aqui. A religião se opõe a Deus, porque o pecado foi vencido e aniquilado na cruz. Mas a religião insiste em dizer que o pecado continua no mundo em que vivemos. Se a religião diz que o pecado continua, então Cristo ter vindo não serviu para nada. Vamos ver aqui em Hebreus 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, se o pecado ainda existe, então era essa pergunta aqui que Paulo estava... a gente não desconhece o autor dos Hebreus, mas acredito eu que tenha sido Paulo, pelo fato dos escritos, né? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse morrido muitas vezes. Sendo assim, ele teria que morrer todo dia. Muitas vezes, desde a fundação do mundo até agora. Olha só, da fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, manifestou uma vez por toda, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A igreja diz que Jesus morreu para nos dar salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu uma vez por toda para aniquilar o pecado. O pecado foi aniquilado por Cristo. O pecado a qual a Bíblia se refere aqui é o pecado que fazia a separação entre o homem e Deus na época da lei. Mas vamos continuar. Abre sua Bíblia em Atos 20, versículo 28. É 20 e 28. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Atendei, pois, agora, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Bom, eu jamais compraria algo de valor para depois destruir. Vamos supor, trazendo para o lado material, eu não compraria um objeto muito caro que me custasse algo. Para Deus custou a vida. Eu não compraria algo que me custasse um valor muito alto para depois eu destruir. Eu não faria isso, não sei você. Deus, ele comprou a sua igreja. E a igreja de Deus, ela não foi comprada para depois ser lançada fora. Como a própria igreja prega que quem não andar segundo a ordenança lá dos líderes serão lançados fora, ficarão de fora, porque eles pregam muito isso. E eu tenho muito pouco tempo que meu celular encerra em 6 minutos. Então, vamos ler um outro texto aqui. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. 6:20 diz assim: porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo, beleza? Vocês foram comprados por um preço e agora glorifiquem a Deus no vosso corpo espiritual, tá? Aí Coríntios 7, versículo 23. 1 Coríntios 7, 23. Por preço foste comprado. Não vos torneis escravo de homem. Então ele nos comprou para nos tornar livres.
e não nos tornemos mais escravos de homens, como tem sido feito por meio da religião, que impõe regras, doutrinas e determinam o que acontecerá com as pessoas com a qual ali entram. Com as pessoas que lá entram, eles determinam o caminho que elas devem andar. E o caminho que elas devem andar é o caminho das ofertas sacrificadas ao extremo. É sempre o caminho do gasofilácio ou do bolsofilácio, ok? É o caminho do bolsofilácio. Se houvesse uma sinceridade no meio desse povo de realmente arrecadar um dinheiro para suprir a necessidade de muitas pessoas da qual não tem o que comer, louvado seja o Pai. Mas na verdade essa não é a intenção. Eu, conversando com a minha esposa, eu falei para ela: porque o Eduardo Costa falou besteira e os pastores se manifestaram e amaldiçoaram os homens que se dizem ser homens de Deus, abriram a boca para amaldiçoar um homem que se levantou contra eles. Cadê a sabedoria desses homens? Por que Eduardo Costa mexeu exatamente na ferida? Mexeu, e se as pessoas derem ouvido a Eduardo Costa, porque ele tem toda a razão no que disse, eu ia lá, mas não concordo. Eu falei: vem cá, qual é o pastor que está preocupado com você? O seu pastor lhe procura para saber se você precisa de alguma coisa ou de outra? Tudo bem que você não, mas e as outras pessoas são procuradas pelos pastores para saber o que elas necessitam ou não? Não são. Eles não têm essas atitudes, eles não têm essas obras. Isso não é princípio da igreja da qual ela também faz parte. Então, Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reis e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aí eles vêm pregando aí o fim do mundo, o fim da terra, que Deus vai derramar fogo e vai mandar chuva de fogo e vai destruir essa terra, a purificando do pecado. Não, o pecado foi purificado por meio da morte de Cristo no Calvário, quando disse: está consumado. E dos dois povos ele fez um só. E hoje Deus, como diz Efésios, eu acho que é Efésios 2,14, Deus é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. Eu vou terminar aqui, pessoal, porque o meu vídeo vai encerrar agora. Eu não tenho mais tempo de falar nada, ok? Então a vocês eu peço que tenham paciência. Eu vou tentar aumentar o tempo dos vídeos, não estou conseguindo ainda, talvez por conta do próprio celular, mas desde já eu deixo